Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Equações Diferenciais. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de EDOs de terceira ordem lineares, mas nós precisamos tratar um pouco sobre as não homogêneas, né? Então esse vídeo é para nós darmos início ao estudo desse tipo de EDOs, né? Da mesma forma que nós vimos lá para equações de ordem 2. Há um método também de variação dos parâmetros para as EDOs de terceira ordem. E esse método é o que nós queremos apresentar para vocês nesse vídeo. Tá? Você vai perceber que ele é muito semelhante, para não dizer igual, ao método que nós vimos para as equações de ordem 2. Qual vai ser a diferença? Ele vai ser um pouquinho mais difícil de aplicar. As contas vão ser um pouquinho mais complexas do que o caso de equações de ordem 2. Mas a ideia fundamental é a mesma, tá certo? Outra coisa, nós não vamos fazer muitas demonstrações, muitos cálculos, vamos ser mais diretos e falar para você, ó, você tem que fazer tal coisa para encontrar o que você precisa encontrar, tá certo? Então vamos lá. Só relembrando, o que vem a ser uma EDO de terceira ordem não homogênea? É uma EDO desse tipo aqui, em que o termo isolado aqui, ó, ele é uma função que depende de x. Dada uma EDO não homogênea desse tipo, essa EDO homogênea, você chama ela de homogênea associada à EDO não homogênea. Então, tendo uma não homogênea, você consegue construir uma homogênea associada a ela. E um teorema que nós já vimos fala o seguinte: se você encontra três soluções fundamentais, ou seja, soluções LIs, da homogênea associada, e se YP for uma solução particular da não homogênea, então a solução geral da não homogênea é dado dessa forma aqui. Ó. C1 vezes a primeira solução fundamental, mais C2 vezes a segunda solução fundamental, mais C3 vezes a terceira solução fundamental da homogênea, mais a solução particular que você encontrou. Nos vídeos anteriores, os vídeos que precedem esse daqui, nós vimos algumas técnicas para você resolver as EDOs lineares homogêneas de terceira ordem. Né? O último, inclusive, foi com EDOs de terceira ordem homogêneas e coeficientes constantes. Tá? E pelo teorema anterior, saber resolver essas EDOs homogêneas é importante para você resolver EDOs não homogêneas. Mais ainda, você precisa encontrar uma solução particular da não homogênea. E um dos métodos que nós vamos ver agora é o método de variação dos parâmetros. Esse método, como você vai ver, ele é análogo, ele é muito semelhante àquele que nós estudamos para equações de segunda ordem não homogêneas. Tá certo? Então vamos lá, vamos considerar então uma equação linear de terceira ordem e não de segunda ordem, não homogênea, desse tipo aqui. Tá? O coeficiente do y3 aqui vai ser igual a 1. Suponha que você consiga encontrar uma solução da homogênea associada. Significa o quê? Que você encontra três soluções fundamentais da homogênea associada a ela. Então, se você tem uma equação aqui em que o P2, o P3 e o P2, o P1 e o P0 forem funções constantes, então você pode aplicar as técnicas do vídeo anterior para determinar uma solução geral, ou seja, para determinar soluções fundamentais da homogênea associada. O que nós vamos fazer? A solução da homogênea associada é essa daqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos variar esses três parâmetros aqui. Em vez de nós tomarmos K1, K2 e K3 constantes, nós vamos variar esses parâmetros e nós vamos procurar uma solução particular com essa variação de parâmetros. Ou seja, o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que nós vamos encontrar uma solução que tenha essa cara aqui, ó, uma função vezes y1, mais uma função vezes y2, mais uma função vezes y3. Então, o que nós precisamos? Nós queremos uma solução particular desse tipo. Ela provém da onde?
ela provém da homogênea, variando esses três parâmetros que eram constantes. Nós vamos variar esses parâmetros e vamos tentar encontrar três funções, C1, C2 e C3, de modo a essa soma ser uma solução da não homogênea. Tá? Então, nós queremos uma solução que tenha essa cara. Para nós determinarmos uma solução que tenha essa cara, nós precisamos determinar C1, C2 e C3. Tá? As funções C1, C2 e C3, você vai encontrar elas por meio de suas derivadas. E as derivadas, elas são determinadas resolvendo esse sistema linear aqui. Você vai olhar para esse sistema linear e você vai falar assim, putz, ele é muito parecido com aquele sistema linear que nós montamos lá para as equações de ordem 2. Realmente, ó. Olha só para esse quadradinho 2 por 2 aqui. Só para esse inicial aqui, ó. Você está vendo? Esse quadradinho inicial é justamente as duas primeiras linhas do sistema que nós tínhamos lá. A primeira linha era igual a 0 e a segunda linha era igual ao Rx. O Rx é o que aparece aqui. Isso lá para as equações de ordem 2. No caso de equações de ordem 3, o nosso sistema ele vai aumentar. E ele tem que aumentar, porque aumentou a ordem da nossa EDO. Então, quando é EDO de ordem 2, o sistema que você vai resolver tem ordem 2 por 2. Quando você tem uma EDO de ordem 3, desse tipo, o sistema que você tem que resolver é um sistema 3 por 3. E ele não é um sistema qualquer. Olha só, ele é y1 C1 linha, mais y2 C2 linhas, mais y3 C3 linhas. Isso igual a 0. Segunda equação, y1 linha vezes C1 linha, mais isso daqui igual a 0. y1 duas linhas vezes C1 linha, mais papapá, igual a Rx. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse... Observem, esse é um sistema em que as incógnitas são essas três derivadas aqui. A derivada de C1, a derivada de C2 e a derivada de C3. Essas são as incógnitas. Então, o que nós vamos encontrar? Resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar as derivadas de C1, de C2 e de C3. O que você vai fazer depois? Você vai fazer uma simples integração, você vai achar C1, você vai achar C2 e você vai achar C3. Beleza? Como que você resolve esse sistema 3 por 3? Existem várias formas de você fazer isso, né? Sei lá, usando as técnicas de eliminação gaussiana, por exemplo, né? Mas se você quer uma fórmula fechadinha, Cramer, né? Cramer fala o seguinte, pergunta quais são as incógnitas? C1 linha, C2 linha e C3 linha. Beleza. Quem que é C1 linha? Eu vou chamar de W1 sobre W, C2 linha é W2 sobre W e C3 é W3 sobre W. Então, vamos lá. Quem é W? W é o determinante da matriz dos coeficientes. Mas quais são os coeficientes do sistema? Y1, Y2, Y3, suas derivadas primeiras, suas derivadas segundas. Putz, isso aqui é um Wronskiano. É por isso que é W. Então, o W é esse determinante aqui. Quem é W1? O que você vai fazer? Você vai vir nessa matriz de coeficientes, você vai pegar a primeira linha, e é por isso que é W1. Você vai pegar a primeira coluna, você vai pegar a primeira coluna, e você vai substituir por quem? Por esses elementos que estão aqui sozinhos no seu sistema 3x3. 0, 0 e Rx. Então, você faz essa substituição, acha o determinante. Tá? Quem é W2? W2 você faz o seguinte, você pega essa primeira matriz aqui, a matriz W, elimina a segunda coluna, troca ela por 0, 0x, que são os termos independentes lá do seu sistema 3x3. E quem é W3? Bom, você pega a W, a matriz W, e troca a terceira coluna por 0, 0x, que são os termos lá, os termos independentes do seu sistema. Isso é Cramer.
Isso é aplicar Cramer, só que nós sempre aplicamos Cramer quando os coeficientes são constantes, né? Aqui os coeficientes, a matriz, né? Os coeficientes sempre eram constantes. Aqui vão ser funções. Mas a resolução é a mesma. A forma de solucionar é rigorosamente a mesma. E vamos a um exemplo para que isso fique mais claro para você. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar essa EDO aqui. Ó. X ao cubo, y 3 linhas, menos x quadrado, y 2 linhas, mais 2x, y linha, menos 2y igual a 27x, com x maior que zero, e nós vamos determinar uma solução geral. Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar três soluções fundamentais da homogênea associada. Muito bem. Quem é a homogênea associada? É você trocar o 27x por zero. Só. A homogênea associada é essa daqui. Tá bom? O que nós já vimos em algum dos vídeos anteriores? Eu acho que é o primeiro ou segundo vídeo da nossa série de equações de ordem 3. Nós vimos que essas três funções aqui, ó, x ln de x e x ao quadrado, são soluções fundamentais da nossa homogênea. Tá? Então, como elas são soluções da nossa homogênea, isso daqui, essa soma, é a solução geral da homogênea. Tá? O que nós queremos agora? Variar esses três parâmetros, o K1, K2 e K3, queremos variar mudar os parâmetros, trocar eles por funções C1, C2, C3, para determinar uma solução particular. Tá? E, de novo, como que você encontra C1, C2, C3? Por meio das suas derivadas. As derivadas são soluções deste sistema linear aqui. Então, nós acabamos de ver como que você usa Cramer para resolver esse sistema linear. Então, vamos lá. Para nós aplicarmos Cramer, lembra? Ó, nós precisamos das funções y1, y2, y3 e das suas derivadas. Vamos lá, então vamos calcular as derivadas. y1 é x, sua derivada é 1, sua derivada segunda é 0. y2 é x ln de x, a derivada primeira é ln de x mais 1, a derivada segunda é 1 sobre x. A y3 é 2x, é x ao quadrado? É. Então, sua derivada primeira dá 2x, a derivada segunda dá 2. Então, o sistema que nós temos que resolver é esse daqui, ó. y1, C1', y2, C2', y3, C3', igual a zero. Aqui. É a primeira equação do nosso sistema. Depois, y1' vezes C1', mais y2' vezes C2', mais y3' vezes C3', isso é igual a zero. E o último, y1, duas linhas, vezes C1', y2, duas linhas, vezes C2', mais y3, duas linhas, vezes C3', igual a Rx. Rx é 27x. Então, é esse sistema aqui que você tem que resolver. Para você resolver ele usando Cramer, nós temos que calcular esse determinante aqui, o determinante da matriz dos coeficientes, que são esses aqui, ó. X ln de x, x quadrado, 1 ln de x mais 1, 2x, 0, 1 sobre x e 2. Esse é o sistema, essa é a matriz dos coeficientes, da qual nós temos que calcular o determinante. Quando você for calcular esse determinante aqui, uma questão 3x3, vai sobrar x. Aliás, isso nós também já fizemos em alguns dos vídeos anteriores, ou no primeiro ou no segundo vídeo, acho que no segundo, da série de equações de ordem 3. Tá? E quem vai ser o W1? W1, lembra, você pega a matriz dos coeficientes, você troca a primeira linha por 0, 0, 27x, que é o Rx. E aí você calcula esse determinante. Quando você vai calcular esse determinante, você vai encontrar menos 27x ao cubo, mais 27x ao cubo vezes ln de x. Tá? Como é que eu calculo o W3? Eu pego a matriz dos coeficientes, troco a segunda coluna por 0, 0, 27x. Está aqui. Tá? Calcula o determinante, isso vai dar menos 27x ao cubo. E para calcular W3, você pega a matriz dos coeficientes, troca a terceira linha por 0,
0,27x. Tá lá, você faz isso aqui. Calcula esse determinante e você vai encontrar 27x ao quadrado. Bom, quem tem o determinante da matriz dos coeficientes, que eu chamei de W, quem tem W1, W2 e W3, tem a solução do sistema. C1 é W1 sobre W, então vai ficar isso daqui sobre X. Que você pode simplificar, né? Esse x ao cubo corta com x, esse x ao cubo também corta com x, então vai ficar menos 27x quadrado mais 27x quadrado ln de x. Se você quiser colocar o 27x ao quadrado em evidência, pode. Eu só não quis aqui. Quem é o C2' é W2 sobre W, que é menos 27x ao cubo sobre x, isso vai dar menos 27x ao quadrado. E o C2' é W3 sobre W, menos 27x quadrado sobre x, menos 27x. Com isso, com essas derivadas aqui, ó, você integra, porque a integral da derivada é a própria função, que é que você está procurando. Então, integrando, você encontra nessa primeira derivada, você encontra C1. A integral dessa soma, se você fizer as contas, vai ficar 3x ao cubo, que multiplica 3ln de x menos 4. C2 é a integral disso daqui, dessa derivada aqui. Isso vai dar menos 9x ao cubo. As constantes aqui, ó, você pode considerá-las como sendo zero, porque a integral aqui aparecia uma constante somando e aqui também uma constante somando. Você pode tomar elas como sendo zero, por quê? Porque você quer uma função C1, uma função C2 e uma função C3 que você também obtém integrando, só que agora menos 27x dx, tá? E essa integral vai dar menos 27x ao cubo sobre 2. Tá certo? Então aqui você encontrou C1, C2, C3 e aí você encontra a solução particular. Você vai lá e faz as substituições que você tem que fazer lá na sua solução particular. Você quer que ela seja assim, você encontrou C1, C2, C3, você tem Y1, Y2, Y3, e aí você faz a substituição. C1 é isso daqui, Y1 é X, então dá isso daqui. O C2 é menos 9x quadrado, né? É isso? Isso. Não, menos 9x ao cubo. Não sei por que apareceu um quadrado aqui. Vezes x ln de x. Aqui tem que ser cubo, tá? E menos 27x quadrado sobre 2, que multiplica x ao quadrado. X ao quadrado aqui é o tal do y3. E x ln de x é o nosso y2. Estou encasquetado com isso daqui, eu errei aqui. Aqui não é 9x ao quadrado, aqui é 9x ao cubo. Né? Mas enfim, aí daqui para diante acho que eu vou... eu errei as contas aqui para diante, tá? Então, errei aqui, vou manter o erro até o final. Certo? Então você faz as continhas aqui que você tem que fazer. Aqui você distribui, ou melhor, você pega esse x e multiplica por x ao cubo, né? Aqui você pega esse x e multiplica por x quadrado, que na verdade é x ao cubo. Aqui você mantém, né? Faz as continhas. Né? Então isso daqui vai te dar o yp, aqui vai dar quarta, né? Y a quarta. Porque eu errei aqui. Então, quem que vai ser a solução geral? Essa aqui é a solução particular. A solução da homogênea associada você já tinha, né? Que é essa daqui. Então você pega a solução da homogênea associada e soma com a solução particular que você encontrou. Tá certo? E isso vai te dar, então, a solução geral da nossa EDO original. De terceira ordem, nesse caso, não homogênea. Beleza? Muito bem. O vídeo ficou um pouquinho mais curto, né? Porque nós não fizemos muitas contas lá na parte de teoria, não fizemos nenhuma demonstração. Né? O sistema ele foi simplesmente jogado para vocês. No caso de equações de ordem 2, nós montamos o sistema para vocês. Né? Então aqui nós só jogamos ele, só falamos, ó, você tem que resolver esse sistema aqui, resolva, use Cramer, né? As contas também eu não fiz nenhuma, não apresentei nenhuma conta, porque é tudo muito chato, né? Então por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais curto. E você deve agradecer por isso, né? Enquanto isso, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.